Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula JX. Nessa aula, nós vamos aprender as funções de procura e referência. O Microsoft Excel dispõe de diversas funções de procura e referência. Uma delas é a PROC-V e a outra a PROC-H. A PROC-V estabelece a procura na vertical, a PROC-H na horizontal. Devemos utilizar essas funções de procura quando desejamos pesquisar faixas de valores em uma tabela de referência. A função PROC-V, que é a que veremos primeiro, procura uma informação em uma tabela apresentada na vertical, dados nas colunas, e insere o valor encontrado no endereço desejado. Temos aqui uma tabela de filme e temos código, o nome do filme, o gênero, o preço e o vendedor. Aqui nós vamos pesquisar o filme por código. Ou seja, eu vou digitar o código aqui do filme e aqui vai aparecer o nome do filme e o preço do filme. A função de procura, ela deve ser colocada na célula que você quer que apareça os valores. A sintaxe é igual proc-v, abre parêntese. O que eu quero procurar? O valor a ser procurado. Como eu vou atribuir a procura por código, então eu vou colocar nesse local aqui o valor a ser procurado, que vai ser todos os dados que eu digitar na coluna, na célula G8. Clico aqui na célula G8, dou um ponto e vírgula. A matriz tabela é onde a gente quer procurar esses dados. Vou clicar aqui e selecionar do início da tabela ao lado até o final dela. Selecionada a matriz tabela, eu vou dar um ponto e vírgula. E aqui ele pede o número índice de coluna. Basta eu contar as colunas da esquerda para a direita. Eu quero procurar a coluna filme. A coluna código é a primeira, filme é a segunda. Eu venho aqui e só coloco o número 2. Fecho o parêntese e dou um Enter. O Excel coloca aqui nada referente a nada encontrado porque nenhum valor foi digitado aqui. Vou colocar a mesma função na célula I8 e apenas mudar o índice da coluna, que é, em vez de 2, eu quero preço, é a coluna 4. Como a gente já viu a referência absoluta, eu não quero que esse valor mude quando eu arrastar. Eu vou clicar aqui no G8, pressionar a tecla F4. Clicar aqui na matriz tabela, que a célula inicial é A1, F4 e é 44, vou dar um F4. Ele deu uma referência absoluta. Vou confirmar com Enter e assim que eu clicar e arrastar, eu só vou precisar mudar o valor 2. Que aqui ele pede a coluna 4. Apago o 2, coloco a coluna 4. Novamente deu ND. Agora vamos procurar qualquer filme por código aqui na tabela. Vou colocar aqui o código 324, Guerra nas Estrelas, valor R$3. Assim que eu der o Enter, ele informou aqui o nome do filme, Guerra nas Estrelas, e o preço, 3. Aqui a célula não está formatada para aparecer valores de moeda. A gente basta vir aqui na guia início, na opção número, venho aqui onde está informando geral, coloco moeda. Ele informa já o valor, o símbolo do real. Vou dar um Ctrl Z e vou clicar aqui nesse atalho, que é um atalho de moeda também, para ele colocar o valor real também. Seleciono a célula, venho aqui e clico real, ele informa do mesmo jeito. Essa é a função PROC-V, como vocês viram, ele só vai procurar os valores na linha vertical, ou seja, nas colunas. Temos aqui mais um exercício da função PROC-V. Pesquisa por título. O nome do título, o preço
e o vendedor. Igual PROC-V, abre parêntese. O valor a ser procurado é a célula, que eu vou digitar os valores de título. Qual é a matriz tabela? Começa em título e termina na célula G46. Vou pressionar a tecla Shift para ele selecionar toda a tabela. Vou dar um ponto e vírgula. Qual o número índice de coluna que está na coluna preço? Basta contar. 1, 2. Aqui eu informo o valor 2. Fecho parêntese e dou um Enter. No vendedor a mesma coisa. Agora, como vocês já viram, vou copiar e colar aqui porque a célula preço nessa tabela ela está mesclada com a coluna J e a coluna H. E aí ele vai puxar para a letra M, como vocês viram aí. Eu vou apagar aqui com a coluna vendedor, só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vendedor número 6. Não, então, ou seja, se sua tabela tiver 20 colunas e você quer procurar na coluna 19, basta você digitar o número 19. Procura por título. Vamos botar aqui arquivo X. O preço R$ 29,95, o vendedor Daniela Fonseca. Aqui a gente confirma R$ 29,95, Daniela Fonseca. Vamos ver mais um exercício. Nesse exercício é um pouco mais avançado. Nós vamos integrar a função PROC-V com a função SI. Ou seja, se o resultado aparecer reprovado, o conceito vai ser se menor que 5, vai ser 4, 0, que deve aparecer aqui ruim ou péssimo. Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer a conta SI igual SI, abre parêntese. Para a gente saber se é reprovado, em recuperação ou aprovado, a gente vai utilizar essas médias aqui. Quem é o teste lógico? Se F4 for menor que 5, reprovado. Ponto e vírgula, reprovado. Como é a célula C17, eu não quero que ela mude, aqui eu já dou um F4. Ponto e vírgula. Se não, se, abre parêntese, F4 for menor que 7, ponto e vírgula, em recuperação. Vou referenciar. Se não, só pode ser aprovado. Vou referenciar também. Então aqui a gente já fez a função SI. E de acordo com esse resultado aqui, a gente vai determinar o conceito com a função PROC-V. Aqui, ó, o Microsoft Excel localizou um erro de fórmula inserida. Deseja aceitar essa correção? Essa correção aqui que ele informa foi adicionar outro parêntese. Na fórmula, eu só coloquei um parêntese no final. Como eu abri um parêntese aqui e abri outro parêntese,
A sintaxe da função obriga a gente fechar com dois parênteses. Esse aqui é referente a essa função se, e o outro, que vai aparecer aqui após, é referente a essa. Eu vou dar um sim, que ele só vai adicionar esse parêntese aqui. Aprovado. Vou clicar e arrastar. Então temos aqui todos os valores de reprovado, aprovado e recuperação. Nessas linhas aqui eu vou diminuir o número de vírgula para facilitar. Bom, terminada a função se, nós vamos agora incluir a função procv, igual procv. Qual o valor a ser procurado? O valor, a gente vê aqui, ó, que com a função procv, a média que ele informa está nessa coluna. O conceito está nessa. Aonde é que a gente vai obter a média do aluno? Nessa linha aqui, ó, na coluna F. Clica na coluna F. Na célula que está a média do aluno Jorge, que é a célula F4. Vou dar um ponto e vírgula. Nesse caso, a matriz tabela, ela deve ser referente ao que você está querendo procurar. Então, você está querendo procurar esses valores aqui, ó. Não esses. Esses valores da tabela de média de aluno é o local aonde você vai procurar. O que você vai retornar para a função está aqui. Então, os valores que são retornados para a função procv são os valores da matriz tabela. Vou selecionar aqui a minha matriz tabela. Vou dar um ponto e vírgula. Quem é o número índice de coluna? O conceito está em que coluna da matriz tabela? Ou seja, o número índice de coluna é relativo à coluna da matriz tabela e não da tabela que você está utilizando como argumento para a fórmula aqui. Aí você tem conceito, coluna 1 e coluna 2. Eu só vou incluir o número 2. Vou fechar parêntese e dar um Enter. Conceito ótimo. Média 7. Aí a gente vem e confere aqui, ó. Média 7, ótimo. Se eu mudar a média para 5, ele automaticamente vai mudar para regular aqui, que também automaticamente mudou para recuperação, porque 5 também está aqui, ó, abaixo de 7. Se eu mudar para 4, ele vai mudar para ruim, e aqui vai mudar para reprovado, porque ruim está aqui como média 4, colocar ruim, e média abaixo de 5, colocar reprovado. Vou retornar para 7. Vou referenciar aqui para quando clicar não mudar essa função aqui. Eu quero que mude a F4, que foi a coluna que eu selecionei aqui na tabela. Então, nessa coluna na célula, nessa célula na função eu não vou mexer. Proc F4, não vou mexer. Pulo aqui, ó. Eu não quero que mude a matriz tabela quando eu arrastar. Vou dar um F4 aqui e um F4 no início. Ele referenciou, tornou absoluto esses valores da matriz tabela. O valor 2 eu não vou mexer agora. Vou dar um Enter. Quando eu clicar e arrastar, estão todos os valores aí. Se aqui tivesse outra coluna e aqui pedisse um outro valor, tipo conselho de classe, sim ou não, se aqui tivesse, então aqui nessa coluna eu ia mudar para 3. Vale frisar que aqui eu também teria que selecionar as 3 colunas, se aqui tivesse. Bom, essa aí é a função procv. Na próxima aula a gente vai ver a função proch. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, clique aqui embaixo
do vídeo e marquem gostei para ajudar a gente aí com a relevância do YouTube. Obrigado e até a próxima aula.